Pessoal, vamos fazer um pequeno flashback aqui, lá do primeiro ano, quando vocês estudaram funções, mais especificamente a função do primeiro grau. Tenho certeza que naquela ocasião o professor falou para vocês, ou a professora, que a função do primeiro grau representava no gráfico uma reta. Então aqui eu esquematizei dois planos cartesianos com duas retas. Plano cartesiano em azul, a reta em vermelho. Então, inicialmente, essa reta aqui, ó, pessoal. Eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau. Por que que eu sei? Porque o desenho do gráfico é uma reta, perfeito? Então, sendo o desenho uma reta, ela é uma função do primeiro grau. Vamos lembrar umas coisinhas aqui, rapidamente. Pessoal, o ângulo descrito do eixo do x até o gráfico da função, no sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Então, sempre sai do x, vai até o gráfico, no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio analógico, é lógico, né? No relógio digital não tem ponteiro. Isso aqui, esse ângulo que nós pode ser um ângulo qualquer, alfa, isso aqui não é o 2, é alfa. Esse ângulo é para nós o nosso coeficiente angular. Ele é a tangente. Já a tangente nós vimos algumas funções trigonométricas lá no segundo ano. Vamos ver mais adiante alguma coisa ainda aqui no terceiro ano. Então, ele é a tangente desse ângulo. Então, tá aqui, ó, pessoal. Então, isso aqui é o alfa, que é o coeficiente A, chamado de coeficiente angular. Pessoal, onde o gráfico passa no eixo do x, aqui a gente chama de raiz da função. Lembram lá da equação do segundo grau? Quando vocês tinham que calcular as raízes da função do segundo grau, às vezes o professor calcule o zero da função. Quer dizer, é quando o gráfico daquela função do segundo grau é uma parábola, passava no eixo x. Primeiro grau, uma raiz só. Lembrando outra coisa aqui, pessoal, olha aqui. E esse ponto aqui? Nesse ponto, pessoal, nesse ponto aqui, nós sempre vamos ter como coordenada do x o zero. Pessoal, aqui sempre o zero, porque o x é o deslocamento no eixo das abscissas. Ou ele vem para a esquerda negativo, ou ele vai para a direita positivo. Aqui ele não se deslocou, pessoal. O x não. Quem se deslocou foi o y. Veio para baixo. No caso vai ser negativo. E aqui, então, esse ponto vai ser sempre o zero como x. E aqui vai ser o b. O b, pessoal, é o nosso coeficiente linear. Então, pessoal, vermos lá no primeiro ano as funções do primeiro grau representadas de maneira genérica dessa forma. O y era igual ao coeficiente angular, que multiplicava o x, que era somado com b.
Pessoal, o B pode não existir. Quando a reta passa exatamente aqui na origem, o B é igual a zero. Então, pessoal, essa forma aqui, que está representado, que representa uma reta, nós vamos chamar da equação reduzida da reta. Essa aqui. Essa forma aqui. Se nós passássemos o y para esse lado daqui e deixássemos um dos lados igual a zero, então, nós íamos ter a equação geral da reta. Então, a equação reduzida é quando temos o y isolado. Isolado significa sozinho e positivo. A equação geral da reta é quando todos os termos estão de um lado, num membro, quando a gente fala lado, significa membro, e o outro membro é igual a zero. Finalizando essa explicação aqui, pessoal, voltamos para o ângulo alfa, que é o nosso coeficiente angular, em relação, pessoal, em relação a um ângulo reto. Um ângulo reto é aquele que tem 90 graus. Olha só, o ângulo reto, ele viria até aqui. Em relação a um ângulo reto, vocês estão vendo que alfa aqui, ele é menor. Porque para ele ser 90, ele teria que estar nessa posição. Ele é menor. Então, aqui o alfa é menor que 90 graus. Alfa menor que 90 graus. Que é uma medida de ângulo. Sendo alfa menor que 90 graus, o nosso coeficiente angular vai ser sempre positivo. O ângulo é menor que 90, mas o coeficiente angular vai ser positivo. Então, pessoal, sempre quando nós vemos uma equação da reta, que o coeficiente angular que acompanha o x for um número positivo, ela vai ter uma inclinação nesse sentido, sempre menor que 90 graus. A reta sempre vai ter uma inclinação menor que 90 graus. Aqui agora, pessoal, nessa outra parte do quadro, outra reta, vocês vejam que a inclinação dela é bem maior. Enquanto esta está inclinada nesse sentido, esta para cá. Vendo as mesmas coisas, os mesmos coeficientes, os mesmos parâmetros. O ângulo que nós vamos medir, saindo do x e indo até o gráfico, vai descrever o ângulo alfa, que para nós é igual ao coeficiente angular. Sempre sai do x, vai até o gráfico no sentido contrário dos ponteiros de um relógio. Novamente, onde o gráfico passa, no eixo das abscissas, nós temos a raiz. Bom, o que eu sei da raiz aqui nesses dois gráficos? Eu não sei o valor dela. Só sei por estar do lado positivo, aqui, em relação ao zero no x, ela é uma raiz positiva. E é uma só. Porque é uma reta, é a equação do primeiro grau. É só o que eu sei. Aqui, pessoal, onde o gráfico passa no eixo y, nós temos as coordenadas que nem eu falei antes para vocês. O x sempre vai ser zero. E o outro valor aqui vai ser o coeficiente linear, vai ser o b. Em relação aos dois gráficos, aqui eu sabia que o b era negativo, olha. Ele está abaixo aqui, ó, negativo. E aqui eu sei que o b é positivo, porque ele está acima do zero em relação
ao y. Por último, o alfa aqui em relação a 90 graus. Se ele fosse 90 graus, um ângulo reto, ele vinha daqui até aqui. Ele é maior que 90, olha só. Ele vai até aqui. Então, nesse caso aqui, o alfa é maior que 90 graus. Sendo o alfa maior que 90 graus, o coeficiente angular vai ser negativo. Quanto é? Vamos aprender a calcular nas próximas aulas. Isso é um suspense para vocês acompanharem nossas aulas, né? Sei que talvez vocês vão perder até o sono, pensando como que eu vou saber isso? Próximas aulas. Por enquanto, vamos saber só isso aqui. Tá, pessoal? Isso aqui, pessoal, foi algo que nós vimos lá no primeiro ano. Algo que nós vamos usar agora na geometria analítica. Nós vamos, daqui a pouco, falar alguma coisa mais sobre o alfa, o A e o coeficiente linear. Pouca coisa sobre raiz, mas nós vamos falar. Então, eu fiz essa lembrança aqui, esse pequeno vídeo, para a gente lembrar de algo básico da função do primeiro grau que nós vamos usar agora no estudo da reta, que é a geometria analítica, essa parte da geometria analítica. Por enquanto, obrigado. Aguarde os próximos capítulos.